agora no Metrópolis. Toda verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito e com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. O ônibus põe-se em movimento e Abeliano fica olhando a sucessão de lojas, livraria, agência bancária, entrada do metrô, Igreja das Almas, onde se acendem milhares de velas, na esperança de que os mortos recebam luz e os vivos amparo. Instalações, vídeos, fotografias, pinturas, retratos e interpretações das multidões mundo afora. É um projeto que reúne obras que, de alguma forma, são atravessadas por essa ideia ou que reverberam uma ideia, vamos dizer, renovada da multidão nos últimos 10, 15 anos, né? Boa noite, bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o Paulo César de Araújo, historiador que levou mais de 15 anos e 200 entrevistas para escrever Roberto Carlos em Detalhes, uma biografia aprofundada sobre o mais popular cantor brasileiro. O rei, como é conhecido, levou apenas alguns meses para conseguir uma liminar que proibia a venda do livro. Agora, Paulo César acaba de lançar O Réu e o Rei, esse livro que está nas minhas mãos aqui, olha. Um livro que conta os bastidores dessa batalha judicial que ainda se arrasta e a relação dele com o Roberto Carlos, com esse ídolo do povo brasileiro e um ídolo seu, né? Porque você é um protagonista do livro, apesar do Roberto Carlos aqui ser uma figura importante, é um personagem importante, mas é a partir da sua história, né, que você vai alinhavando tudo isso. Exatamente. Quer dizer, é a história de um menino pobre do interior do Brasil, no meu caso, Vitória da Conquista, e eu conto essa relação de amor do público brasileiro com Roberto Carlos, contando a minha história. Na verdade, a minha história é apenas um exemplo, mas é a história de uma multidão. Então, nesse sentido, a gente passa a entender realmente como que se deu essa relação profunda de Roberto Carlos com esse Brasil mais pobre, maior, enfim, essa relação de amor de um país por um ídolo. Pois é, a sua história com Roberto Carlos, por exemplo, começou com você muito pequeno, né? Com você, sei lá, 4, 5 anos de idade. 4 anos de idade. É o primeiro capítulo do livro, né? Natal de 65. Todas as rádios, em todos os lugares, em todos os cantos, tocando Quero que vá tudo pro inferno. E eu, na inocência, achando que inferno era o lugar de Papai Noel, porque eu lembro das lojas cheias de imagens de Papai Noel e essa música tocando o tempo inteiro. Então, durante um bom tempo para mim, Papai Noel e inferno pareciam sinônimos, ou o inferno seria o lugar do Papai Noel. Então, é a primeira lembrança que eu tenho assim, de uma música, né, tocando o dia inteiro sem parar. Então, a minha memória afetiva foi marcada e a minha relação com o Roberto começa exatamente a partir daí. E é uma música que... é a música que você gosta mais? É uma das músicas que você mais gosta? Certamente. Eu acho que é... E por isso eu me sinto, aliás, duplamente censurado por Roberto Carlos, porque é uma música que ele também se proíbe de cantar. Ele não canta mais essa música? Nunca mais, desde pelo menos meados dos anos 80. Não canta e não deixa ninguém cantar. Todas as bandas, e são várias bandas que pedem autorização para regravar, ele não deixa. É uma música que está banida do repertório dele até agora por superstição, por, enfim, problemas com a palavra inferno. Ele acha que não deve mais pronunciar essa palavra, enfim, baniu essa música do repertório dele, dos shows. Mas você sabe que quando a gente estava agora escolhendo na redação, separando o trecho dessa música, todo mundo cantou junto. Então, olha, desculpa, Roberto, a gente vai fazer um sobe-som, tá? Manda ver. Que vale a minha ou a vida de playboy. Entro no meu carro e a solidão dói. Onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa o que demais existe. Quero que você me
Deus. E motivos natalinos ali no fundo e tudo mais. Relação. Você é um daqueles fãs que todo dezembro compra o disco do Roberto Carlos. Sempre foi assim a sua vida toda? Não, aliás, eu conto aí também a história desse menino pobre do interior da Bahia que tinha um sonho, que era comprar um álbum de Roberto Carlos, mas não tinha condições de comprar. E eu conto, paralelo a isso, a história de um ídolo, Roberto Carlos, que tinha um sonho que era vender 1 milhão de discos. E por coincidência, no ano em que eu pela primeira vez consegui comprar o primeiro disco do Roberto Carlos, foi em 76, o Roberto Carlos conseguiu pela primeira vez vender 1 milhão de discos. Houve essa coincidência biográfica, em 76. E o drama, 30 anos depois, aquele menino, agora homem, publica a biografia dele em 2006, e ele parte com tudo, pedindo apreensão, proibição e a prisão do autor do livro. Então é um livro que tem emoção, um drama, enfim, tudo isso está relatado. Você encontrar o Roberto Carlos naquela audiência, exatamente um ídolo que você ficou pesquisando 15 anos, que entrevistou tanta gente e que você tinha essa relação mesmo de ídolo, de ir no show, essa relação da infância, encontrar ele no banco de um tribunal não deve ter sido fácil, né, Paulo? Ah, não foi não. Aliás, eu conto em detalhes isso no capítulo 9, que aliás o capítulo 9 é o mais dramático do livro. E para mim mesmo, para escrever esse capítulo, aliás, foi o primeiro capítulo que eu escrevi, eu quis logo contar essa parte da história, que foi esse meu encontro. Você imagina, ele foi meu ídolo de infância. Quando eu me tornei pesquisador, eu passei 15 anos tentando um encontro com Roberto Carlos, uma entrevista. Consegui entrevistar toda a música brasileira, de Valdir Soriano a João Gilberto, Tom Jobim, Caetano, Chico. E o único que eu não consegui entrevistar, numa entrevista exclusiva, foi exatamente meu ídolo de infância. E o encontro mais próximo, mais demorado, vai acontecer exatamente num tribunal, num fórum criminal, diante de juiz, promotores e o artista ali furioso comigo e me acusando. Então foi realmente um momento dramático que eu procurei relatar nesse capítulo 9 dos 13 capítulos do livro. Esse eu considero o mais dramático. Você chegou a se arrepender quando você estava olhando para o Roberto Carlos? Falou, nossa, onde é que eu me meti? Não, nenhum momento. Você sabe que eu, como historiador, pesquisador, tinha um objetivo, que era explicar o fenômeno Roberto Carlos para o Brasil. Quando eu iniciei a pesquisa, Adriana, em 1990, não tinha ainda nenhum livro que explicasse o Roberto Carlos. Afinal, quem é ele, de onde ele veio, a quem influenciou, por quem foi influenciado. Àquela altura, ele com mais de 35 anos de carreira de absoluto sucesso. Então, eu me propus isso. E como historiador, tinha esse objetivo. E alcancei esse objetivo. Lamento a decisão que ele tomou, mas não me arrependo de nada, nem naquele momento, nem depois, nem antes. Esse livro que pega a sua biografia, faz paralelos ali biográficos, históricos com a história do Roberto Carlos, na sua opinião, ficou mais saboroso do que aquela biografia pura ou ainda você gostaria de lançar aquela primeira em detalhes para as pessoas lerem? Porque aqui tem muito da biografia do Roberto Carlos também, né, Paulo? Sim, mas são livros distintos, né? Aquele é um livro, a biografia do Roberto Carlos, é um livro que eu focalizo principalmente a formação do mito Roberto Carlos, como ele surgiu, as dificuldades que ele enfrentou. Eu redimensiono a trajetória dele na música brasileira. É um livro de análise, enfim, e histórico sobre o Roberto. Essa é a minha relação com a música de Roberto Carlos e com a questão do Brasil atual, com a questão das biografias. Então, são livros, nesse sentido, complementares, mas distintos. Mas é claro que parte da pesquisa que eu usei no livro, para aquele livro, eu tenho uma pesquisa ampla sobre música brasileira. E nenhum livro esgota uma existência. Então, tinha muitas mais histórias para contar sobre Roberto. Parte eu contei agora também nesse livro. Tem muitas questões, muitos fatos curiosos e análises, como você falou, dentro do contexto da música brasileira, mas o fato do Roberto lançar discos no final do ano, por exemplo, eu achei muito interessante isso. É verdade. Que ele faz isso justamente quando o 13º surge, né? É verdade. Ele cria uma tradição, né? Eu analiso isso aí no livro, porque antes, o período de maior vendagem de disco no Brasil era no período de carnaval. Era quando as gravadoras e todos os cantores, inclusive aqueles românticos, gravavam marchinhas e sambas carnavalescos. Então, o período do carnaval era o período que as gravadoras se mobilizavam para colocar o melhor, a maior parte dos seus artistas em disco. Roberto Carlos vai criar uma nova tradição, que é o disco de Natal. E com o sucesso dele, muitos outros artistas
vão tentar fazer o mesmo. E ele consegue fazer isso e começa a fazer isso logo depois que o povo brasileiro conseguiu esse benefício, né, do 13º salário, né, que foi um projeto de lei ali do início dos anos 60, que foi oficializado em 65. Em dezembro de 65, ele lança pela primeira vez um álbum no final de ano, que foi o álbum de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, e o estouro disso virou essa tradição para Roberto e para o próprio mercado discográfico. Pois é. Bom, essas histórias e a análise da vida e da carreira do Roberto Carlos, para muita gente, ainda é invasão de privacidade. Só que agora, toda essa discussão posta, né, em cena aí, faz com que os escritores, os jornalistas possam ter agora uma possibilidade de escrever sobre os artistas, escrever sobre personalidades públicas. O livro do Roberto abriu um pouco, né, essa discussão. Qual que é o quadro agora, na sua opinião? Você acha que vai ter uma explosão de biografias se realmente for autorizado uma lei que proíbe as biografias, proíbe a proibição das biografias? Bom, estamos a um passo de conseguir a mudança da lei. Já foi aprovada na Câmara, o Senado certamente vai confirmar isso, o STF também deve se manifestar. Eu acho que mais cedo ou mais tarde essa questão será resolvida. Mas acho, Adriana, que a questão de uma explosão, acho que também não vai ser assim. Porque vamos criar primeiro uma tradição, não temos essa tradição. Não é que havia uma tradição e a lei podou e pediu, não. O Brasil ainda não tem essa tradição de biografias não autorizadas. Sempre ficamos um pouco ali e tal. A própria produção de biográfica no Brasil ainda é pequena, comparativamente a outros países. Mas certamente, com a mudança da lei, essa tradição será criada. Eu acho que com o tempo isso vai se firmar. A expectativa é essa, né? Eu acho que muitos outros livros, só a título de comparação, de exemplo, Procure Saber, por exemplo, esse grupo de artistas que se reuniu, nenhum deles, com exceção do Roberto, tem uma biografia não autorizada ainda. Nem Djavan, nem Caetano, nem Chico, nem Gil. Todos os livros publicados sobre eles são perfis ou ensaios sempre autorizados ou com a concordância. O fato é que não temos essa tradição ainda, mas certamente com a mudança da lei, isso será possível, com o tempo. E agora com muita responsabilidade também, porque eu acho que esse debate foi bom para nós todos, para editores, para autores, para biografados. Acho que ajudou a iluminar e todos tomarem essa consciência de que não pode ser feito qualquer coisa, né? Porque está liberado, liberou geral. Também não é assim. Não pode. Trabalho com responsabilidade, com análise das fontes, enfim, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Eu já vi muitos artistas declarando exatamente isso. Ok, vamos fazer minha biografia, Claro. Responsabilidade, porque se tiver alguma coisa errada eu posso processar. Sim, eu gostaria que alguém escrevesse de uma forma... Alguém até falou como um Guimarães Rosa escreveria, ele não quer qualquer coisa da biografia dele. Tá certo. Pois bem, o réu e o rei Paulo César de Araújo, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez, foi um prazer. Não tem perigo de ser proibido não, né? Claro que não. Só uma página infeliz da nossa história que já está virada, espero. Muito obrigada. Obrigado a você. O Metrópolis faz uma rápida pausa agora. Você ainda vai ver uma matéria sobre o livro de Eduardo Alves da Costa no próximo bloco e também uma apresentação do pianista Rogério Tucci aqui no nosso estúdio. É depois do intervalo, mas antes tem ainda mais. Os destaques da programação cultural do estado de São Paulo.
escritor Eduardo Alves da Costa acaba de lançar o romance Tango com Violino. Faz muito tempo que ele não se dedicava ao gênero, porque estava envolvido com seus contos, com seus poemas. Agora faz uma viagem, literalmente, de ônibus pelas ruas de São Paulo. Eduardo dá vida a um aposentado que sai sem destino pela capital paulista, atrás de histórias e novas emoções. Vai pegar um ônibus agora, hein, Eduardo? Vamos? Você gosta de ler no ônibus? Nosso assunto não é exatamente bem esse, mas eu tô com um livro aqui nas mãos que o ônibus é um elemento importante nele, né, Eduardo? Muito importante. Tango com Violino, do Eduardo Alves da Costa. O seu personagem anda muito de ônibus, né, Eduardo? Anda e gosta muito, porque assim ele é um aposentado e ele tem a oportunidade de sair, de ver a cidade e conversar com as pessoas. Muito bem. A gente vai parar um pouquinho para saber mais dessa história. Abeliano, que é o personagem principal, pega o ônibus ao acaso porque ele quer viver uma aventura, ele não sabe para onde vai o ônibus e o que vai acontecer. E ele também não quer ficar atrás de uma cortina observando a rua, como eu vi muitas vezes pessoas de idade que ficam atrás de uma cortina, olhando a rua várias horas por dia, né? Eu acho isso triste. A única janela abre para as traseiras de um edifício decadente, mas isso não o incomoda. Tango com Violino é o passeio de Eduardo Alves pela prosa. O seu último romance foi Chancas, nos anos de 1970. O escritor também transita pelas artes plásticas e principalmente pela poesia. Você como um poeta, né? Como é que é para você escrever prosa? Quando eu era bem jovem, me chamaram de Dostoiévski brasileiro, eu fiquei furioso, né? E eu disse, não, minha proposta, primeiro que é uma mentira, né? Isso era uma mentira deslavada. Imagina, Dostoiévski é um gênio. Eu resolvi me divertir muito, né? Chamado de Dostoiévski e confundido com Mayakovsky. O mais famoso poema de Eduardo foi celebrado por estudantes em plena ditadura e um trecho virou slogan na campanha das diretas. Mas quem recebeu o crédito e muitas vezes ainda recebe é o poeta russo. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Você encontra nele uma proximidade com a poesia do Mayakovsky? Claro, né? Sim, na verdade, o título é No Caminho com Mayakovsky e propositalmente eu escrevi o poema com um certo estilo do Mayakovsky, né? Para ter alguma graça. Só que eu não sabia que isso ia se virar contra mim. Por isso que talvez esse equívoco. O personagem do novo livro tem 70 anos e revê sua vida enquanto circula pela cidade. O ônibus põe-se em movimento e Abeliano fica olhando a sucessão de lojas, livraria, agência bancária, entrada do metrô, Igreja das Almas, onde se acendem milhares de velas, na esperança de que os mortos recebam luz e os vivos amparo. Um panorama sobre São Paulo, peguei muitos ônibus, né? O livro mostra várias linhas de ônibus, que eu descrevo até, né, o itinerário um pouco, a paisagem, tudo, e os diálogos dentro do ônibus, que acontecem, muitos diálogos, né? Não na realidade, porque em São Paulo ninguém conversa no ônibus, né? Mas eu inventei uns diálogos. É uma viagem que a gente já sabe o final, né? Claro. O ônibus, aliás, é um pouco simbólico, né? Ele é a vida, né? Você sobe aqui, desce ali e a gente que nem chega ao ponto final. Né? Manifestações, movimentos sociais, reunião de pessoas. Tudo isso é arte em exposição Multitude, em cartaz no Sesc Pompeia. Instalações, vídeos, fotografias, pinturas, retratos e interpretações das multidões mundo afora. É um projeto que reúne obras que, de alguma forma, são atravessadas por essa ideia ou que reverberam uma ideia, vamos dizer, renovada da multidão nos últimos 10, 15 anos.
Obras para ver e participar. As pessoas podem sentar aqui e dialogar diretamente ou não? Podem e devem. Essa é uma instalação que, de alguma forma, refaz um ambiente de um bairro em Istambul. É uma instalação do Kutlug Ataman. E cada televisão é como se fosse um micro-universo, uma sala de estar, um ambiente que tem o próprio morador desse ambiente sendo representado ali. Da Jordânia, outra obra inédita no país. A artista Ala Yunis traz uma multidão de exércitos. Qual que é a ideia dela com essa obra? Com essa ideia desses brinquedos, ela pintou cada soldadinho, assim, então uma ideia de que cada soldado é um, ela foi pintando. E aqui estão representados os exércitos, os principais exércitos do Oriente Médio em 2010, com seus números. Então, cada soldadinho desses representa 1000 soldados. A little bit far from the place where the work is focusing on, the Middle East mainly. So yeah, the experience is interesting because somehow we also see or read our work in the minds or in the heads or like through the words of others. São mais de 20 instalações de períodos distintos, como a multidão filmada no Equador pelo argentino Leandro Katz. E esse trabalho é de 1974, bem antes dessas discussões que hoje povoam, permeiam esse conceito de multidão mais atual, né? Bom, e falando em multidão, a gente não podia deixar de falar em comunicação. E vocês criaram aí todo um sistema para essa mostra. Eu queria que vocês contassem, explicassem um pouquinho como é que é. Então, o Fofoque-me é uma interface de participação para as pessoas que estão aqui visitando o espaço poderem participar, darem opinião. Basta você mandar um SMS e esse SMS vai ser convertido em voz através de um sintetizador de voz e esse megafone vai apontar para diferentes regiões da exposição. Ao mesmo tempo, você pode expor a sua voz através dessa interface. Você pode clicar ali e deixar uma mensagem e a sua voz vai ser espalhada na exposição. Olha a multidão chegando. Olha a multidão chegando. Multitude está em constante transformação. Uma curadoria vai permanecer de plantão para receber novos trabalhos que podem ser incorporados à exposição. Uma pessoa pode marcar através do site ou pode vir aqui diretamente e trazer seus trabalhos. Não só de artes visuais, como de artes cênicas, como, enfim, qualquer espécie de trabalho artístico que esteja dialogando com o conceito da multidão. E no último fim de semana ocorreu a grande premiação do teatro norte-americano, o Tony. All the Way, estrelada por Bryan Cranston, o protagonista do seriado Breaking Bad, levou o prêmio de melhor peça. Na categoria melhor musical, o grande prêmio foi para A Gentleman's Guide to Lover and Murder. Você vai ver agora um trecho do espetáculo da Broadway e a gente volta após o intervalo. I am the next Earl of Highhurst, and the last one you'd expect. No próximo domingo, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis faz um concerto na Sala São Paulo, sob regência do maestro Isaac Karabichevski. O solista será o pianista Rogério Tucci, que está aqui no nosso estúdio, é nosso convidado. Oi, Tucci, tudo bem? Tudo bem, Didi, muito boa noite. Boa noite. Bom, repertório deste concerto é Tchaikovsky. É Tchaikovsky, né? Eu vou fazer com a orquestra o concerto número 1 e depois a orquestra vai fazer a sinfonia número 2 de Tchaikovsky. Você já tem familiaridade com esse repertório? Esse concerto é um concerto muito interessante. Eu tenho uma história muito legal com ele, que quando eu toquei pela primeira vez foi quando eu estava nos Estados Unidos e a orquestra local ia tocar esse concerto e o pianista convidado, um japonês, ele se lesionou de alguma forma, eu nem lembro como que foi essa situação. E a diretora da orquestra me encontrou, ela estava desesperada, falou assim, não sabia o que eu faço, tal. Você toca esse concerto? Eu falei assim, claro que eu toco esse concerto, eu posso tocar, com certeza.
E ela ficou aliviada, tudo, e foi uma maior loucura. E você não ficou aliviada? Não. Essa foi uma maior loucura, né? Aí foi... Mas também, no entanto, foi uma experiência memorável para mim, né? Eu lembro até hoje a emoção, né? Foi um concerto que teve standing ovation, né? Olha, e foi uma emoção muito grande. Eu lembro até hoje, mesmo estudando agora, eu lembro até hoje da emoção de ter realizado, né? De ter tocado. Que bom que você vai poder fazer esse concerto novamente. Eu peço então para você encerrar o Metrópolis de hoje. Poxa, com um trecho. Legal. Pode ser? Eu vou tocar uma peça aqui do Chopin, o estudo Opus 10 número 5, que é o estudo das teclas pretas. Muito obrigada. Uma boa noite para você e até mais.